Salve, salve, fiel. Tamo junto, vai Corinthians. Rapidinho, um caminhão de notícias para vocês. Lembrando que hoje tem jogo, despedida da nosso time, né? Da temporada 2023. É o último jogo do Corinthians no ano. E o Corinthians vai a Curitiba enfrentar o Coxa. E depois os jogadores entram em férias e aí muitos não voltarão. Será? Eu vou explicar o porquê do será. Aliás, que era uma coisa já esperada, né? Todo mundo, só um louco que não sabia disso. E dá para questionar novamente a diretoria atual do Corinthians antes que o novo presidente assuma. O Corinthians deve passar por uma reformulação? Precisa passar por uma reformulação. Mas tem um probleminha aí no meio desse caminho. Problema este, já falado por esse humilde canal por diversas vezes. E também nós já havíamos alertado desde o ano passado que também teríamos esse problema ao final dessa história. Então não é de hoje que isso foi dito por esse humilde canal. Mas antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, dê sua opinião e o que você, como presidente do Corinthians, faria. Legal? PS5, tá vendo aquele PS5 ali? Ele pode ser seu. Por apenas 49 centavos. Tem uma promoção lá que, dependendo da quantidade de números que você adquirir da rifa, você paga bem mais barato ainda. A gente está correndo contra o tempo para conseguir fazer nossa cirurgia. Inclusive, hoje eu tenho uma consulta médica, né? Antes de sair, eu vim fazer o meu compromisso com vocês, que é trazer as informações para depois poder correr atrás dessas coisas, que é a minha saúde. E é um momento bem difícil e eu conto muito com o apoio de vocês. Legal? Como que eu faço para comprar rifa, Marcão? Tem um link na descrição do vídeo. Se você olhar a nossa live de ontem, você vê que também aqui no chat tem um link fixado, também é só clicar lá e você poderá nos ajudar e muito. Legal? Mas e as informações, Marcão? Bora lá. Bora lá para as informações e vamos falar de Corinthians, né? Corinthians! Último jogo do ano. Corinthians e Cuiabá. Corinthians tentando subir na tabela para melhorar no sentido de premiação do ano, tentando garantir uma Sul-Americana pelo menos, e tentando encerrar a temporada com um pouco mais de dignidade, né? Com um aspecto menos sombrio possível em relação à classificação no Campeonato Brasileiro. Corinthians, que inúmeros jogadores não viajaram, os principais. Cássio já foi de férias, mas porra, por que não sai não abre, não deixa os caras jogar 2, 3 jogos atrás? Renato, o Fábio já até aposentou, né? Mas vai receber nos últimos dias de salário, olha que legal. Mas não trabalhou mais. Né? E entre outros aí não estarão em Curitiba. Ué, Marcão, mas você sempre pede a saída dos caras? Sim. Né? Mas por que não fizeram isso antes? Ajudava nós, viu? Mas esse não é a maior questão. Não, isso aí, tranquilo, último jogo. Né? E é bom pro Carlos Miguel jogar hoje. Bom, o Corinthians deve com o time bem modificado. Espero que que Mano Menezes dê uma chance para quem realmente merece. E o Corinthians faça uma boa partida, conquiste uma boa vitória, suba mais 3 pontos na tabela. Enfim, termine com mais dignidade o Campeonato Brasileiro de 2023. Essa é a nossa premiação, um pouco mais de dignidade. Será? Mas vamos esperar. Robert Renan, caminhando para a volta, tudo bem encaminhado, a negociação deve estourar a qualquer momento aí. Robert Renan ficará um ano aqui emprestado no Parque São Jorge. Para o Robert isso é sensacional.
Pro Corinthians, então, nem se fala. E pro Zenit, melhor ainda, que aqui o jogador tendo uma vitrine maior será vendido com certeza. Será que o Corinthians pode um dia pensar em comprar Renan de volta? Acho difícil. Mas sonhar não custa nada. Mas Robert Renan chega, a priori, para ficar uma temporada no Timão. Há uma informação que vai ter uma cláusula contratual lá. Se evitar a proposta no meio do ano, o Corinthians tem que liberar. A não ser que o Corinthians compre o jogador. Será uma dupla com o Veríssimo? Aí sim, hein? Bom, e o Corinthians está atrás de outros reforços, né? O Hugo é lateral esquerdo contratado pelo Duílio. Segundo informações que nós tivemos aqui no nosso canal, ao vivo, inclusive no chat, nós temos um amigo chamado Ítalo, que ele é setorista, ele cobre o Goiás. E as informações que nós temos do Hugo não é tão animadora. Né? Colocar um lateral comum, nada de especial. O Corinthians não está contratando nada assim que, não. Não vai mudar muita coisa, não. Esperamos que aqui no Corinthians ele, de repente, quem sabe, né? Mas já me deixou meio preocupado. O lateral chega com 26 anos de idade para ser uma das opções do lado esquerdo da defesa do Timão, que continua em busca de um outro lateral para chegar jogando. Tá legal? Então, em relação a negociações, é isso. Eu já falaram de Vinha, Mutiel, entre outros jogadores. Vamos aguardar para ver como o presidente do Corinthians irá fazer, né, para fazer essas contratações. Gostou? Estamos no aguardo. Estamos no aguardo, presidente. Para que 2024 possamos voltar a sorrir, né? Precisamos disso. A Fiel merece isso. Mas aí que tá, né? Se Robert está chegando, Renato Augusto provavelmente está saindo do Corinthians. Né? Hoje o Renato está mais de 90% fora do Corinthians. Nós conversamos ontem, e esse foi o posicionamento que recebemos. E hoje, conversei com uma pessoa e disse o seguinte: Marcão, ele não vai querer jogar por produtividade, tem propostas de outros clubes aí que pode estar surgindo para ele. O Renato é um cara muito bem quisto no meio do futebol. E também, olha, esse negócio de redução de salário com o Renato não vai rolar. Mas existe um detalhe, né? Que Mano Menezes quer uma renovação, a atual diretoria também. Gil não foi procurado para renovar porque o Corinthians não tem também interesse na renovação com o Gil. O Rafael Ramos poderia ser antecipado a saída do Rafael, que dificilmente vai trabalhar com o Mano também. Entre outros nomes. Cantilho está acabando o contrato, vai embora, tal. Até a situação do Maicon, tomara que não fique. E entre outros. Na verdade, já fica praticamente ninguém. E só o Juliano que caminha para uma renovação aí, sabendo que terá uma grande redução salarial. Grande mesmo, algo na casa de 45%. Bom, até aí, pô, Marcão, mas qual que é a pedra no caminho? Dívidas, né? O nosso querido presidente Duílio Monteiro Alves tá passando, né, o bastão pro Augusto na seguinte condição. Mas o time não faturou 1 bilhão? Temos dinheiro para pagar as contas e os salários até 31 de dezembro. Então, assim, salário e 13º, a gente tem como pagar, tá? Daí para frente, se vira. E se tiver que mandar os jogadores que vai acabar o contrato e não serem renovados, eles têm direito a receber as suas rescisões pela CLT. E o clube não tem dinheiro para arcar com essas situações. Sem contar que o clube deve alguns milhões de reais para vários jogadores dos direitos de imagem, como Renato Augusto, Gil, os jogadores mais famosos. Então o que acontece? O Corinthians deve uma bala para esses caras. E aí o Augusto só tem uma forma de conseguir fazer essa reformulação. Será que é por isso que renovava o contrato deles? Para não pagar a rescisão? Nossa, que esquema burro, hein? Mas o homem não pagava as contas? Cadê o dinheiro do Corinthians? Corinthians. Bah, mas que país é esse? Não. Mas que clube é esse? Tá difícil, hein? Entender o que era pago no Corinthians. Bom, voltando ao assunto.
esse pode ser o maior empecilho, né? A maior pedra no caminho do Corinthians para a renovação do elenco. As dívidas que o clube tem com vários jogadores do elenco e a questão da rescisão contratual. Assim que acabar o contrato, né, tem que dar abaixo da CLT, mas o cara tem direito a receber pela CLT. E aí o Augusto Melo vai ter que sentar ele, se o novo diretor financeiro, já que o novo executivo de futebol ainda não, né, não está no cargo. O que ele vai ter que fazer? Sentar com esses caras, ele só tem dois caminhos. Ou parcela a dívida, te devo 10, vou te pagar isso em 30 vezes, sei lá, 40, 50 vezes. Ou deixa ir pro pau, gente. Deixa a dívida crescer. Só que aí a dívida de 10, quando sair a sentença, pode demorar alguns anos, vai estar em 30, 40. Olha que situação que chegou o Corinthians. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Renovar com alguns jogadores para segurar a dívida também é besteira. É a mesma coisa se você pegar dinheiro do agiota, pagar só os juros e dever o capital pro cara. Vai chegar uma hora que se você vai pagar e vai continuar devendo pro cara. E renovar com alguns jogadores para evitar esse problema é a mesma coisa que dar um tiro no pé. Porque você vai ter outro problema. Você vai ter um problema desportivo e técnico. Você vai ter um custo mensal com aquele cara que você não queria lá. E você não vai ter dinheiro para trazer outro jogador para jogar na posição dele. Sem contar que a igrejinha vai tumultuar, né? Vai tumultuar. Então, esse é o ponto crucial que o Corinthians terá que enfrentar nessa reformulação de elenco. Mas o que você disse há um tempo atrás? Eu disse o seguinte: olha, esses jogadores que estão aí no Corinthians, vocês podem anotar todos vocês. O Corinthians tem débitos com eles, tá? E, o ano passado foi estendido mais um ano do contrato do Gil, do Fábio Santos, e o Corinthians devia esses jogadores. Eu até falei, olha, eu dei o exemplo do agiota também na época. É a mesma coisa de pegar uma dívida e pagando só os juros. A dívida continua lá. E na época eu dei o exemplo, não era mais fácil falar, eu te pago X por mês da dívida que eu tenho com você, mas eu não vou renovar com você? Do que renovar com o cara. Renovou com o cara ganhou mais um ano de contrato, recebeu mais um ano de salário e a dívida tá lá ainda. E agora ela é maior. Eu falei isso no ano passado, falei no começo do ano, repeti durante esse ano inteiro que na hora que muitos jogadores do Corinthians saíssem do clube, eles colocariam na justiça. No meio do ano foi noticiado que a dívida de direitos de imagem com inúmeros jogadores já estava praticamente quitada, faltava pequenos valores para zerar, mas não estava zerada essa dívida. E agora ela aparece? Que gestão é essa? Então, o Corinthians vive um momento crucial para decidir o seu futuro. Ou faz a reformulação e suporta os problemas que virão, ou o ano que vem vai disputar para tentar novamente escapar da Série B. E eu acho que não escapa. Ou muda completamente esse time do Corinthians, uma reformulação já, ou não vamos, já estamos selados para ir para a Série B em 2025. E aí tem a questão. Eu tenho certeza que o presidente eleito já sabia disso, né? Que quando ele fosse fazer a sua reformulação, passaria por um problema desse. Eu tenho certeza que eu quero acreditar e tenho certeza que ele já sabia disso. E eu acho também que ele já deve ter um plano para isso, né? Um planejamento para isso. Então, é esta questão que fica no ar pairando. Como será essa reformulação? Como será a saída, a transição desses jogadores que estão indo embora, né? Em relação aos que estão chegando e os custos absurdos que o Corinthians terá que arcar ao final da temporada. Mas o Corinthians precisa da reformulação. É isso. Renato deve estar de saída, não vai aceitar essa proposta. E eu acho que ele puxa a fila de muitos jogadores que não vão ficar. E acredito que muitos desses talvez não queiram um acordo com o Corinthians, até por birra mesmo. E aí, alguns processos virão contra o Timão. E outros talvez aceite fazer um acordo,
Enfim, espero que o Corinthians cumpra e cada um segue o seu caminho. Legal? Essas são as informações de hoje. Corinthians hoje encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro. Tem pré-jogo, jogo e pós-jogo aqui no canal. E contamos com vocês, beleza? Inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, que é muito importante. O que você faria? E adquira a nossa rifa. Dá essa força aí pra gente. Legal? Tamo junto, fiel. Fiquem todos com Deus. Voltamos mais tarde. Vai, Corinthians.